Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós. Estamos aqui iniciando mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Então vamos já fazer a nossa oração? Vamos iniciar este dia, este momento, este encontro, orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê força, agradecendo por tudo e convidando o nosso convidado de honra, o Espírito Santo, a estar conosco nesse encontro. Amém? Pai amado, soberano, poderoso Deus, Deus de honra, de graça, de glória, de misericórdia, de bondade, de benignidade. Nessa hora entramos em Tua presença, Pai, agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade, podemos estar aqui. Como é bom nos reunir para falarmos do Senhor. Ah, como é bom nos reunirmos para ouvir a Tua palavra. Mas nada disso pode acontecer se o Teu Santo Espírito não estiver conosco. Então, eu te peço nessa hora, ó Senhor, que Ele venha, Senhor, ao nosso encontro, que Ele venha estar presente nesse momento e ministrar os nossos corações. Necessitamos deste alimento, necessitamos sermos renovados para viver um novo ser. Necessitamos da ajuda do Espírito Santo para aplicarmos tudo aquilo que estamos aprendendo nesses encontros, ó Pai. Então, eu te peço sabedoria e direção nessa hora, que o Senhor fale conosco. Mas já te agradecemos por essa oportunidade, teu operar nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Então já pega aí papel, caneta, que a gente já vai anotando tudo, né, gente? Você sabe que eu sou bem aleatória. E, é claro, a Bíblia. Reis não, gente, ó. Atos. Tô aqui com Atos, capítulo 16, versículos 18, 17, versículos 16, 17 e 18. E o versículo do dia é o versículo 17. Amém? A gente vai ler apenas 3 versículos, mas é claro, como eu sempre digo aqui, façam a leitura da Bíblia. Isso é um devocional, gente, mas vocês precisam fazer a leitura para entender o contexto, para entender o que aquela mensagem de fato ali foi direcionada por quê para o povo. A gente precisa ter esse entendimento, amém? Nós vamos pegar aqui o que o Espírito Santo quer falar para nós nesse momento, mas nós precisamos entender todo o contexto da história, amém? Então façam a leitura completa. Atos 16, versículo 16 também, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Que coisa tremenda. A autoridade que o Espírito Santo nos dá, nenhum outro pode com ele. Amém? O Espírito Santo de Deus é único. Ele não divide espaço com ninguém. E a perturbação que Paulo sente aqui é exatamente porque ele entende isso. Aquele espírito, ele estava, é claro que ele confessa, porque toda boca terá que confessar que Cristo é o Senhor. Os espíritos imundos, eles sabem que eles não podem contra o Espírito Santo. Mas qual é a função deles nesse mundo? É trazer perturbação, é trazer confusão, é tentar tirar as pessoas de perto da presença. Paulo ali, enquanto ele caminhava e fazia sua obra, ele estava pregando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Espírito Santo, mas esse Espírito ele estava incomodado porque ele gerava lucro, né? Ele fazia exatamente ali no coração do homem o desejo pelo dinheiro. E a presença de Paulo ali pregando o verdadeiro Espírito, ele ia fazer o quê? Afastar as pessoas da presença. Aí como o diabo é astuto, ele usa de pessoas para tentar enganar as outras. Ele vai usar a sua fé. Ele vai usar o que você tem. Se tem uma pessoa que conhece a Bíblia, é o diabo. Então você precisa conhecer mais ainda, para você se defender através disso. Quando ele vai tentar Jesus, ele usa o quê? Palavras da Bíblia. E o
próprio Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou me lançar porque eu vou atentar, meu Deus, só porque a palavra diz que Deus, ele protege, ele sustenta, ele livra. Eu não vou transformar o pedra em pão, por quê? Porque nem só de pão vive o homem. Então o Espírito aqui, ele estava exatamente tentando usar da presença de Paulo ali, que representa o reino de Deus, representa ali a palavra de Deus que Paulo estava pregando, o homem que foi transformado, restaurado, e ele é levado ali a incomodar, a trazer perturbação. Porque Paulo estava pregando a verdade, mas aquele espírito ele estava tentando atrair as pessoas para ele, distorcer a verdade. Quem lembra de Eva? Eva tem uma ordem. Olha, não coma deste fruto. E o diabo diz, mas não tem problema comer. O Espírito aqui está tentando fazer a mesma coisa. Ah, Jesus é a salvação. Claro, estes homens falam a verdade. Jesus é a salvação, Jesus é a salvação. Aí sabe o que é que o mundo está dizendo hoje? Mas você não precisa ser um seguidor de Jesus. Você não precisa ser um escravo, você não precisa servir. Eles dão a palavra servir como escravidão. As renúncias, que é consequência da sua entrega, eles dizem que é escravidão. Aí esses mesmos falsos profetas, falsos espíritos imundos que estão espalhados pela terra, ficam intentando contra a vida. Claro, Jesus é o Salvador. Eles têm que confessar, gente, é a verdade absoluta. A verdade absoluta da nossa vida é Jesus, é o único que salva. E eles não vão contra isso. Eles não vão, só que o que eles querem confundir a mente humana? Que a mente humana não sirva a Jesus. Porque a gente entende que o que vai alcançar a salvação é a graça. É a graça de Cristo que vai nos salvar. E um coração que não vive segundo a vontade de Deus não alcança essa graça. Deus, ele perdoa, perdoa. Porque naquele instante, Deus viu lá no fundo o coração justo e verdadeiro. É por isso que sim, até no leito da morte, a pessoa pode ter sido ruim como for, mas se ela se arrependeu, é porque o coração dela entendeu quem é Deus. E é isso que precisa. Só que quando você está vivendo segundo as suas concupiscências, a tua vontade, vivendo ali e fazendo só o que agrada a carne, o seu coração não está voltado para Deus. Então você não tem arrependimento. Você não se arrependeu. Você não quer, você não está pedindo. Entende? Então, quando Paulo, a palavra diz que Paulo se perturba, não é porque Paulo estava com raiva porque ele estava falando que Jesus era, porque a palavra que ele dizia era essa, Jesus é verdadeiro, esses homens dizem a verdade, imagina. Paulo está perturbado, Paulo ficou irado, por quê? Porque aquele espírito ele estava tentando desviar a atenção do povo para a verdade que Paulo estava pregando. Tem muita gente dizendo que você não precisa ir na igreja. Tem muita gente dizendo que você pode congregar em casa, sozinho. Tem muita gente dizendo que você pode acompanhar esse devocional e já está tudo certo, está tudo bem. Não. O que eu estou fazendo aqui não é querendo que você fique na sua casa preso. É querendo chamar a sua atenção para que você precisa se movimentar e servir ao Senhor. As obras não salvam, mas agradam ao Senhor. Atrai os olhos do Senhor, a presença de Deus para si. Amém? Então se levante, se movimente. Não deixe que esses ruídos externos tire você da presença de Deus. Tire esse desejo, esse anseio que eu sei que você tem aí. Se você está aqui fazendo esse devocional junto comigo, você tem um anseio da presença de Deus. Então, por favor, se levante. Vá para a igreja, sim. Vá servir a Deus, sim. Vai fazer o ide e pregar a todos os povos, sim. É para ir, é uma ordem. Amém? Então, anota aí, por favor. Anota aí. Não ouvir a voz inimiga, mas dar ouvidos à voz de Deus. Onde eu encontro a voz de Deus? Na Bíblia. É a palavra do Senhor. Não fique esperando eu bater na tua... Ô, vim aqui bater um papo com tu. Não, por favor. É aqui, ó. Leitura. É oração. É ação. Amém? Então, façam isso. Comam Bíblia. Estudem. Leiam. É o melhor livro que você vai ler em toda a sua vida. Ele fala de todos os assuntos em um só lugar. Todos os assuntos em um só lugar. Amém? Ciência, teologia, fé,
casamento, relacionamento, pais e filhos, leis. Gente, tem tudo aqui, matemática, cálculo, prosperidade, tem tudo aqui. Verdade, verdade mesmo, tem tudo aqui. É um livro completo. Então faça essa leitura para que você possa ter a autoridade de dizer basta, Satanás, de perturbar a minha vida. E aí você vai ter a glória de Deus sobre si. Como é bom servir ao Senhor. Amém? Estou aqui regozijada, estou até falando mais lento, que eu estou regozijada aqui. Amém? Então anota aí mais uma vez. Ouvir a palavra de Deus, se prostrar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e não se atentar ao que o mundo diz. Viva para Cristo. É tão bom, gente, é tão bom, verdadeiramente é muito bom. É a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Eu já estou parecendo um confessionário aqui. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Mas anote isso e coloque em prática. Por favor, não fique só no papel. Coloque em prática. Pratique a sua fé. Você vai ver grandes coisas em sua vida acontecendo. Pare de ouvir quem só te diminui. Pare de ouvir quem está te puxando para trás. Não deixe vozes diferentes te confundir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Essa mensagem verdadeiramente te alcançou. Compartilhe ela com alguém. Envie para alguém que está precisando ser avivado, que está se confundindo. Você sabe de alguém aí que está esfriando na fé, que está fraquejando, que está deixando as vozes desse mundo controlar e tirar da presença. Envia para ela essa mensagem de fortalecimento, de avivamento, de despertar. Bem? Então, faz isso em nome de Jesus e eu te vejo amanhã aqui com toda a paz que excede o entendimento. Que você fique com ela em nome de Deus. Amém? Tchau, tchau.